Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do curso de Química Inorgânica Básica 1. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as bases. Até então, a gente viu ácidos, nomenclatura, classificações, o que é um ácido e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre as bases. Vocês vão perceber que depois que a gente entende os ácidos, as bases são quase que opostas a eles, e eles vão se complementar. Isso de acordo com a teoria de Arrhenius, tá bom? Então, enquanto o ácido, a gente tinha sempre o mesmo cátion que estava sendo liberado, a gente estava sempre liberando H+, nas bases, a gente vai ter sempre o mesmo ânion. E aqui a gente vai liberar sempre a hidroxila, que é o OH-. Mas vale muito, e é muito importante a gente ressaltar. Assim como nos ácidos, existem definições de bases para Bronsted de Lowry, existe definição de bases segundo Lewis, e existe definição de bases segundo Arrhenius. A gente vai usar aqui a definição de Arrhenius. Essa definição que eu acabei de falar para vocês, ela está relacionada à teoria de Arrhenius. Então, a gente vai trazer a ideia de que base é toda substância que, colocada em água, ou seja, em meio aquoso, vai liberar como ânion exclusivamente o íon hidrônio. Ânion é aquele íon que tem carga negativa. Então, olha só, vamos imaginar aqui, só dar uma lembradinha. O ácido era aquilo que liberava H+. A base é aquilo que libera OH-, né? H com OH, a gente tem água, H2O, né? Então, olha só, ácido é aquilo que libera H+, base é aquilo que libera OH-. Traz para a gente também aquela noção da escala de pH. Na escala de pH, ácidos e bases, eles estão relacionados exatamente com a concentração de H+. Quanto mais H+ eu tenho, mais ácida é a minha substância. Quanto mais OH- eu tenho no meu meio aquoso, mais básica é a minha solução. Ah, desculpa, eu falei substância, mas é solução. Quanto maior a concentração de íons H+ na minha solução, mais ácida é a minha solução. Quanto maior a concentração de OH- na minha solução, mais básica é a minha solução. Por isso que, por exemplo, a gente tem a água mineral e ela pode ter um caráter mais ácido ou um caráter mais básico. Por quê? Naquela solução eu tenho uma maior concentração de íons H+ ou de íons OH-, tá bom? É muito importante a gente diferenciar isso daí. Porque aqui a gente vê a definição de ácido e vê a definição de base. E a gente entende que ácido é aquilo que libera H+. Base é aquilo que libera OH-. Mas e quando eu tenho uma substância que às vezes é ácida e às vezes é base? É porque a gente não está fazendo análise da substância, e sim da solução. Então eu tenho uma solução que pode estar ácida ou básica. Quer ver um exemplo? Água de piscina. Já reparou que quando está chovendo, de modo geral, a água da piscina ela fica mais esverdeada? Por que que isso acontece? Porque o caráter daquela solução ali, que é a água da piscina, que tem sais minerais e várias outras coisas, ela fica mais ácida e ela tem uma coloração mais esverdeada. Quando faz o equilíbrio de pH da água da piscina, ela volta para aquele azulzinho, aquela água mais cristalina. Tem um caráter mais básico. A acidez ou basicidade das soluções, elas influenciam diretamente na cor, na solubilidade de outras substâncias e por aí vai. Por exemplo, o nosso sangue, ele para ter nutrientes, células e tudo mais, ele está num nível de pH, ou seja, de acidez ou basicidade X. E esse nível de acidez e basicidade, ele se altera de acordo com a região do nosso organismo.
Quando as pessoas fazem, por exemplo, dietas intermitentes ou ficam longos períodos sem se alimentar, há uma mudança no pH do sangue. E isso influencia na capacidade que o nosso sangue tem de solubilizar determinados nutrientes. Então, pessoas que ficam por longos períodos, 3, 4 dias em jejum, elas têm uma alteração no pH do sangue e alguns nutrientes param de ser absorvidos, né? Param de ser solubilizados no sangue e vai solubilizar outras coisas. Então, isso traz benefícios e malefícios. É muito importante a gente entender o caráter ácido ou básico de uma coisa e conseguir vincular isso com a presença maior de íons H+, ou de hidrônios, ou de hidroxilas, tá bom? Então, vamos lá. Base, quando eu estiver fazendo análise da substância de um composto, é aquilo que libera OH- em meio aquoso, ou seja, na presença de água. A gente consegue representar isso dessa maneira aqui. Eu tenho um composto iônico, nesse caso o KOH, que é o hidróxido de sódio. Esse S aqui, ó, diz para a gente que ele é sólido, e não é hidróxido de sódio, tá, gente? De potássio, desculpa. Então tem o hidróxido de potássio, que é sólido. Quando eu coloco isso na presença de água, acontece uma dissociação. E aí essa dissociação separa o potássio da hidroxila. A hidroxila tem sempre carga -1. Se a gente olhar o NOx aqui, o oxigênio é -2 e o hidrogênio é +1. -2 mais 1 sobra -1. Por isso que a carguinha da hidroxila é sempre -1. E esse aqui, que a gente já viu, quer dizer que é aquoso. Outro detalhe importante para a gente falar nisso daqui. Lá nos ácidos, a gente tinha compostos moleculares que sofriam reação de ionização. E aí que se formavam os íons. Aqui nas bases, nós já temos compostos iônicos. E na presença de água, a gente vai só dissociar isso daí. A maioria das bases são sólidas em temperatura ambiente. Tá? Existem outras que estão líquidas e tudo mais, mas a maioria delas são sólidas. E algumas delas não são, inclusive, solúveis em água. Certo? Aqui a gente tem outros exemplos da dissociação de algumas bases, que são as bases mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Tá bom? Então, olha aqui, essa primeira aqui, o NaOH, é o hidróxido de sódio, que na presença de água libera sódio e hidroxila. O hidróxido de sódio ele é muito comumente conhecido como soda cáustica. O nome usual dele é a soda cáustica. E é muito utilizado, por exemplo, pelas aquelas pessoas que fazem sabão caseiro, né? Então, um dos ingredientes para fazer o sabão caseiro é a soda cáustica. E uma curiosidade que o processo de dissociação da soda cáustica na água é um processo que libera muito calor. É um processo exotérmico. Então, se alguém já teve oportunidade de ver alguém dissolvendo soda cáustica, a água ela praticamente chega ao ponto de ebulição. A gente consegue ver ali o vapor formando e o recipiente fica muito quente. Um outro composto, uma outra base muito comum no nosso dia a dia também, é o hidróxido de cálcio, né? Que é conhecida como cal hidratada. Tá? E aqui a gente tem o processo de dissociação dele. A gente, como o número de oxidação do cálcio é +2, a gente observa aqui ó, que ele precisa de 2 hidroxilas. E aí a gente pode colocar como forma geral das bases essa formulinha aqui por último. Ó. De modo geral, nas bases, a gente tem um metal. Existem bases que não são formadas por metal, tá, gente? Que é um metal ligado à hidroxila. E a atomicidade que está direcionada aqui, está dizendo para mim quantas hidroxilas eu tenho nesse composto, está diretamente relacionada à oxidação, tá? Ao número de oxidação do metal. Então, por exemplo, se o metal tem carga +2, eu preciso de 2 hidroxilas. Se o metal
é mais um, eu preciso só de uma hidroxila. Aí eu não preciso colocar o parêntese como aqui no hidróxido de sódio. Se o metal, como o alumínio, é mais 3, aqui vai estar mais 3. Quando eu dissociar, lembra da regra do tombo? Aqui a gente faz o caminho inverso. O que está lá na frente da hidroxila sobe para a carga do metal. E a quantidade da atomicidade do metal sobe para a carga da hidroxila. A hidroxila tem sempre carga menos um, como eu já falei para vocês. Olha lá, ela é sempre carga menos um. A atomicidade que está aqui, ó, na minha base vira a carga do meu metal. E ela diz para mim também quantas hidroxilas eu liberei. Olha aqui o hidróxido de cálcio. Qual que vai ser a carga do cálcio? Mais 2. Quantas hidroxilas eu vou liberar? 2. Tá bom? Acho que aqui ficou bem claro para todo mundo. E aí, olha só, a gente está aqui de novo explicando um pouquinho sobre a dissociação iônica. O que acontece na dissociação iônica? Os compostos iônicos, eles são atraídos eletrostaticamente, né? O íon positivo atrai o íon negativo, e eles são atraídos eletrostaticamente e ficam ali muito bem estruturados. E formam uma coisa chamada retículo cristalino, que é formado por essas atrações eletrostáticas formadas por moléculas que são polares, né? Então eu tenho um íon positivo que atrai o que é negativo, o negativo que atrai o que é positivo, vai formando esse retículo cristalino. Quando eu coloco isso na água, como eu já falei antes, a água ela é polar. O oxigênio está ali mais carregado negativamente e os hidrogênios nas pontinhas Olá, ali peço mais. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Hidrogênios nas pontinhas ali mais carregados positivamente. Então, olha só, se eu tenho aqui essa moléculazinha de água, a parte negativa da água, que é o oxigênio, vai atrair a parte positiva do meu composto. E a parte positiva da minha água vai atrair a parte negativa do meu composto. E essa atração, ela consegue promover essa separação, essa quebra desse retículo cristalino, então dissociar esse composto iônico e formar íons, né? O íon ele já existe, eu estou só separando, eu estou só dissociando. E aí, às vezes, a gente tem essa ideia de que eu estou formando o íon. O íon já existe. Então, na dissociação iônica, o íon já existe, eu estou só separando, certo? Como eu falei para vocês, a maioria das bases ela é formada por um metal ligado a uma hidroxila, ou algumas hidroxilas. E a valência do metal é que vai me dizer a quantidade de hidroxilas que eu tenho ali. Então, olha um exemplo quando eu tenho um metal de carga mais um, né? A valência dele é mais um. Eu vou ter uma hidroxila. Eu tenho aqui, por exemplo, NaOH, KOH, RbOH. Olha esse caso aqui, ó. O hidróxido de amônio, NH4OH. O NH4, ele não é um metal. Lembra que eu falei que nem toda base é formada de metal, mas hidroxila? Esse aqui é um caso. Inclusive, o hidróxido de amônio ele só existe na presença de água. Né? Quando eu pego o NH3, que é um gás, e borbulho ele na água, eu formo o hidróxido de amônio. Olha um outro exemplo quando eu tenho um metal que tem número de oxidação mais 2.
Sempre que isso acontecer, quer dizer que eu vou precisar de duas hidroxilas. Porque se o metal tem carga mais 2 e a hidroxila tem carga menos 1, eu preciso de duas hidroxilas para neutralizar essa carga. A minha hidroxila ela vai aparecer, então, entre parênteses. Por quê? Porque se eu coloco o 2 aqui, né, a minha atomicidade, sem o parêntese, eu estou dizendo que eu tenho dois hidrogênios e não duas hidroxilas. Então, esse parêntese diz para mim que eu tenho dois OHs, duas hidroxilas, tá certo? Sem o parêntese, eu teria somente dois hidrogênios. Então, olha só, quando a gente mostra aqui para vocês, ó, esse númerozinho pequenininho aqui, que é a atomicidade, olha o 2 aqui, ó, né? A carga do cálcio é mais 2. Então, eu preciso de duas hidroxilas. E aí, sempre que eu tiver carga mais 2, eu vai estar do lado de fora. Olha esse aqui como está errado, ó. Esse SrOH2. Tá vendo que o 2 está multiplicando só o hidrogênio? Eu deixei ele do lado aqui exatamente para a gente poder ver esse erro, que é muito comum. A gente acha que tem que estar dentro do parêntese, o OH e o 2 vai estar juntinho ali para dizer que está dentro do parêntese. Não. O parêntese ele vem para me dizer que, olha, o que, que eu tenho aqui? A hidroxila. Quantas hidroxilas eu tenho? Aí é o númerozinho que está fora do parêntese que vai me dizer. Ele, dentro do parêntese, junto do hidrogênio, está me dizendo que eu só tenho dois hidrogênios e não dois OHs. Olha aqui no hidróxido de amônio. Se eu tivesse um parêntese aqui, eu teria 4 NHs. Como não tem parêntese, eu tenho um nitrogênio e 4 hidrogênios. Dá para perceber a diferença? Isso às vezes cria um pouco de confusão, mas eu acho que explicando dessa maneira isso fica muito claro para a gente. Um outro exemplo aqui ainda de quando o átomo tem NOx mais 3, né? O metal tem um NOx mais 3, eu vou ter 3 hidroxilas, está lá fora do parêntese. Olha só aqui uma curiosidade. O ferro, o cobre e outros metais, eles possuem diferentes números de oxidação e eles vão formar bases diferentes. Né? Então eu tenho o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3, que é o hidróxido férrico e o hidróxido ferroso. Tá? Na hora de dar nome, a gente vai aprender um pouquinho isso aí mais detalhadamente. E aí a gente vem para a parte de nomenclatura. Nomenclatura está sempre relacionada à forma como eu vou dar nome para uma determinada substância. Para as bases, é muito mais fácil do que para os ácidos. Enquanto lá nos ácidos tem aquelas várias regrinhas, na base é muito simples. Toda base, né, segundo Arrhenius, não libera hidroxila, então ela é hidróxido de alguma coisa. O que é essa coisa? É o cátion que está ligado na hidroxila. Então, olha só, eu tenho o sódio, então é hidróxido de sódio. Eu tenho o potássio, hidróxido de potássio. Tenho o alumínio, hidróxido de alumínio. É o cálcio, hidróxido de cálcio. Quando que eu tenho que me atentar? Para aqueles elementos que possuem mais de um número de oxidação, como eu falei para vocês. O mais comum de aparecer são o ferro e o cobre. Então, sempre que você vê aí o ferro e o cobre formando uma base, olha para a quantidade de hidroxilas que você tem e já coloca ali em romano. Ah, eu não lembro qual que é o férrico, qual que é o ferroso. Coloque em romano que não tem erro. Então, olha lá, se é duas hidroxilas, é o hidróxido de ferro 2. Se são três hidroxilas, hidróxido de ferro 3. Pronto. Não tem erro, tá bom? Então, para nome de base, não tem segredo. Hidróxido mais o nome do cátion, tá bom? E olha só, aqui para a gente trazer para o nosso dia a dia, eu já falei um pouquinho, né? A gente tem a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, o hidróxido de magnésio, muita gente não conhece, mas o hidróxido de magnésio, ele é um antiácido, que é muito comum e muito usado. A gente encontra isso na farmácia. É o famoso leite de magnésia. Ele é um vidrinho azul e ele é uma suspensão. Então, para a gente tomar, a gente tem que sacudir aquilo ali para poder tomar. É muito comum quando as pessoas estão com gastrite ou alguma coisa
que está com refluxo, que a acidez do estômago está muito elevada, toma o leite de magnésia para poder abaixar a acidez disso daí, né? Então a gente vai diminuir a acidez e vai tornar aquele ambiente mais neutro, mas a gente não vai tornar ele básico. É muito importante a gente ter no nosso estômago um ambiente ácido para poder fazer a digestão. Algumas pessoas me perguntam sobre o bicarbonato de sódio, por exemplo. O bicarbonato de sódio, pessoal, ele é um sal básico. A gente vai ver no próximo curso. Mas só para a gente adiantar um pouquinho, ele é um sal básico. Então, ele é um sal que vai ter característica de base e vai conseguir neutralizar, né, diminuir a acidez do estômago. Aí a gente vai entender por que quando a gente estiver falando de sais. Mas é muito importante a gente entender que eu não posso tomar qualquer base para diminuir a acidez do meu estômago. Por exemplo, se eu estou, né, com aquela queimação, aquela azia, eu não vou pegar uma pedrinha de soda cáustica e tomar, porque aquilo vai me fazer muito mal. Né? É uma base muito forte, ela é muito nociva à nossa saúde. Então, eu tenho que aprender qual é aquela base que vai servir para neutralizar aquele tipo de acidez. Olha só, é tão perigoso isso daí que existem crianças que às vezes confundem a soda cáustica com sal grosso e tomam e queimam a língua, né, todo o trato digestivo e às vezes chegam a óbito, porque faz um ferimento muito grave. Então, toda substância tem que ser deixada longe do alcance das crianças. As bases, os ácidos também. Por mais que às vezes a gente tenha ácidos e bases que estão presentes no nosso dia a dia. A gente tem que aprender a identificá-las para que a gente possa tomar cuidado e usá-las de maneira adequada. Uma outra base que é muito comum aí no nosso dia a dia, né? É um óxido que eu coloquei aqui, uma base, que é a cal. Né? Quando ela não está hidratada, ela é um óxido. Quando ela está hidratada, ela é a cal hidratada, é uma base. Tá? Então é muito importante a gente tomar atenção com isso daí. E para a gente finalizar aqui, eu trouxe um exercíciozinho muito simples, muito tranquilo. Ele pede para a gente assinar, né? Assinar a alternativa que apresenta a dissociação correta de uma base. Ele me dá 3 exemplos aí. Muito fácil de identificar. Toda base, segundo Arrhenius, ela tem uma hidroxila. Então, onde que eu vou identificar a minha hidroxila aqui? A letra A a gente já está descartando, porque não está liberando hidroxila, tá vendo? Sobrou para a gente a alternativa B e a alternativa C. Nas duas eu tenho bases e eu tenho a formação de hidroxila. E aí eu tenho que prestar atenção a alguns detalhes. Qual que é a carga do meu cátion na letra B? Mais 2. Na letra C, mais 3. Então o cátion, ó, certinho aqui. Qual que é a carga da minha hidroxila? A hidroxila sempre e para tudo sempre, neste momento, tem carga menos 1. Qual que é a carga aqui na letra B? Menos 2. Então, sobrou para a gente aqui a letra C. E olha lá, Ariel, mas eu estou confuso, porque eu tenho 3 aqui, ó. Esse 3 está dizendo para mim a atomicidade. Quantas hidroxilas eu tenho aqui? 3. Então, eu vou liberar 3 hidroxilas. Então, olha só, a atomicidade, ela aparece pequenininho aqui embaixo. E quando eu vou mostrar a quantidade dos íons, ela vai aparecer grande aqui na frente. Tá ok? Pessoal, de bases, eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas é isso. Depois que a gente mata ali os ácidos, a gente vê que base fica muito tranquila, tá? Eu espero que tenha deixado mais claro para vocês com relação às bases, que tenha tirado todas as dúvidas. Qualquer coisa, dá uma lidinha no material de apoio, procura outras fontes, né? Nas referências. Sempre trago algumas fontes interessantes, alguns sites para vocês pesquisarem. Aproveitem o material e um bom estudo para vocês. A gente se vê no próximo material de estudo.
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!